Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Uma tarde aí onde a briga pela liderança do Brasileirão vai ficando mais acirrada, hein? O Palmeiras consegue aí abrir 9 pontos do Flamengo, tinha uma certa folga, mas nessa rodada o Flamengo se aproxima um pouco da liderança. O Flamengo vence o Botafogo no estádio Newton Santos, fora de casa, né? Foi no estado do Rio, mas na casa do Botafogo, vence e diminui essa diferença para 7 pontos. O Palmeiras empatou com o Fluminense no Maracanã. Um resultado também positivo para o time do Abel Ferreira. Mas, Piperno, você sempre dizia, primeiro, deixando bem claro aqui, uma boa tarde para o Fábio Piperno, Mauro César Pereira, Bruno Prado, Velho Vamp. Mauro, o Piperno, ele já falava em alguns momentos que se o Palmeiras terminasse com a mesma diferença nessa sequência de 3 jogos, ele acha que seria muito válido. Ó, a nossa técnica tá pedindo para falar primeiro com o Vamp aqui, com o Bruno Prado. Então, Vamp, falando sobre essa situação, né, do Flamengo se aproximando do Palmeiras, o Piperno dizia que se o Palmeiras mantivesse essa diferença de 9 depois desses 3 jogos, acha que seria muito difícil alguém chegar. Qual a importância dessa diminuição do Flamengo para 7 pontos? E outra, se o Dorival tivesse escalado o time titular, como o próprio Mauro, a gente deixou claro que a gente achava que deveria contra o Palmeiras, e vencesse aquele jogo, teria 4 pontos de diferença nesse momento, Vamp. Se vencesse, claro. Boa tarde, Pilhado, Bruno, Mauro, Piperno, boa tarde a todos, né? Faltando 14 rodadas para 11, né? Para 11. O Palmeiras falta 11. Né? Que ele tem 7 pontos de frente em relação ao segundo colocado, 8 em relação ao outro, né? Então, não tem nada decidido. 11 rodadas do Palmeiras são 33 pontos a serem disputados. 14 rodadas, 42. Né? Tem muita coisa ainda para acontecer. Vai haver daí Fla-Flu, o Palmeiras ainda vai enfrentar Inter, vai enfrentar Atlético Mineiro, tem muita coisa para acontecer, mas é legal você ter essa gordura. Né? O jogo contra o Flamengo aqui, o jogo contra o Palmeiras aqui já foi passado contra o Flamengo. Agora é pensar no que vem pela frente, né? A sequência de jogos. E até mesmo aqueles clubes menores que a gente acha, não, se passar pelo Flamengo, pelo Fluminense, pelos times ali que estão na ponta ali disputando o G6, a possibilidade maior de ganhar o título lá. Mas não vamos esquecer que um monte de time menor que vai querer se manter, vai querer fazer jogo duro para não poder cair, jogando em casa. A Dicovic, a gente viu o Palmeiras líder do campeonato e matou lá dentro contra o Avaí. Né? Foi empate contra o Avaí. O Palmeiras foi derrotado pelo Ceará. O Flamengo também teve jogo duro contra o Ceará. Quer dizer, tem muita coisa pela frente. Acho que o resultado ontem foi bom em termos de pontuação para o Flamengo, mas não foi um resultado mal para o Palmeiras, não. E o Fluminense que vem jogando muita bola, um time que vem com posse de bola, de início, com suas ideias convictas, e cada vez mais jogando bem. Esses times vão tudo ainda enfrentar o Fluminense, que está na busca pelo título. Vai enfrentar também o Fluminense. Tem os dois lados, né, Mauro? Porque o Palmeiras também, ele sai desses 3 jogos dificílimos. Ele tinha Corinthians fora, Flamengo em casa e Fluminense fora, sem perder. Ele não perde nenhum desses 3 jogos. E o Flamengo vai aí para 14 jogos de invencibilidade. Agora, o Flamengo também, mais uma vez, não jogou tão bem, né, Mauro? O Flamengo vinha tendo belíssimas atuações e vencendo. Agora, claro que nenhum time vai jogar bem sempre, nem o City do Guardiola. Mas o Flamengo contra o Palmeiras teve uma atuação boa, contra o São Paulo ruim, e ontem contra o Botafogo porque também é um Botafogo bem fraco, que o Flamengo não teve uma grande atuação, mas conseguiu o resultado. A gente também tem que lembrar assim, que a régua que mede o nível de atuações do Flamengo é muito mais alta do que a de quase todos os times, né? Então se espera do Flamengo sempre muito mais. Ontem era o time reserva, num gramado horroroso, e aí acho que erra o Dorival por insistir em escalar o Diego junto com o Vidal. Não tem condição. O Pulgar tem que jogar de saída. Está treinando há um mês. Já tem condição de jogar no 90 minutos, treina e põe para jogar. Não dá para ter Diego com Vidal. Sem o João Gomes, sem o Thiago Maia, o Diego não tem mais condição de jogar no Flamengo nesse nível de exigência. Isso aí é muito claro. Pode entrar um momento ou outro, titular, não tem como.
Eu acho que esse é um sério problema. E tem um outro aspecto dos jogos contra o Botafogo, do Flamengo contra o Botafogo, que muita gente que torce para outros times não tem ideia. O Botafogo, quando joga com o Flamengo, é final de Copa do Mundo. Pegue Botafogo 0, Palmeiras 4 no Allianz Parque, aquele time banana que não competiu contra o Palmeiras, tomou um vareio. E o Botafogo ontem. O Botafogo briga, ele é intenso, ele morde pra caramba, ele finaliza de tudo quanto é lugar. É outro Botafogo. Discussão, né? Briga, eu acho muita discussão, que o técnico Luiz Castro, muito questionado pela torcida, ele, o Textor talvez, alguém poderia contratar um cara da hipnose. Sabe? Um hipnotizador. Eu tenho um amigo desse. Então, apresenta o pessoal do Botafogo, porque ele pode chegar lá pra galera toda e fazer assim, ó, vamos hipnotizar os jogadores. Olha, o adversário hoje, digamos que o adversário é, sei lá, é o Red Bull Bragantino, né? Olha, do outro lado, vocês vão ver o Flamengo. O adversário hoje é o Flamengo. Os caras entram com outro apetite. A torcida se mobiliza, embora o público ontem tenha sido ridículo, né? E é muito restrito o número de ingressos para a torcida visitante. Ontem era R$220 o ingresso para a torcida do Flamengo. Vai ficar atrás do gol ali. Quer dizer, os caras botam ingresso alto para o torcedor não ir mesmo. É óbvio isso. Ah, eu não quero flamenguista aqui. Vou botar R$220 o ingresso, atrás do gol, uma localização que não é boa, né? E se quiser é isso aí. Aí vai pouca gente. Foi a primeira vez que o Flamengo não esgotou os ingressos de visitante nesse campeonato. Né? Além do clima bélico, né? E ontem tivemos muitas brigas pela cidade. Para quem não sabe, as maiores torcidas organizadas do Flamengo se juntaram. Viviam brigando entre elas, fizeram um pacto e foram juntas para o estádio. E a torcida do Botafogo, organizada, se junta com a do Vasco para enfrentar a torcida do Flamengo. Todo jogo no Engenhão é assim. Aquelas ruas ao redor ali, é uma confusão. Outro viaduto ali da abolição, o couro comeu, tem uns vídeos aí na rede social. Era muita gente. E por sorte não morreu ninguém, porque parece que não tinha barra de ferro, a briga foi mais do chute, do soco do que com outros artefatos, então teve gente se machucando, mas ninguém morreu, ainda bem. E você vê que não adianta nada essa medida da polícia do Rio de Janeiro, das autoridades, de proibir os organizados. Elas estão todas banidas, e todas brigando ontem lá. Ou seja, você coloca na clandestinidade e os caras têm que punir o CPF. Não adianta punir o CNPJ. Isso é bobagem. Você pune o CNPJ, os CPFs estão todos lá, a porrada cantando, o couro comendo, uma confusão danada na cidade ontem o dia inteiro. Mas por que isso acontece no Botafogo e Flamengo? Porque o Botafogo nos últimos anos, isso aí é uma constatação, gente, não é opinião. O Botafogo ele decaiu muito. O Botafogo teve rebaixamentos, o Botafogo tem uma dívida colossal, foi vendido agora para um americano, que é uma tentativa de restabelecer, recuperar uma posição de mínimo destaque. Então o Botafogo virou um coadjuvante no cenário brasileiro. O Botafogo hoje não é um time que briga pelos principais títulos. Pela última vez que conseguiu brigar lá em cima, foi em 2013, quando lutou pela liderança do campeonato com o Cruzeiro, que acabou sendo campeão. Foi justamente quando o Botafogo montou um time com o Seedorf e outros bons jogadores, e ali se endividou mais do que nunca, porque não tinha condições de ter aquele time. De noite volta aquela questão da gestão e da grana. Então o Botafogo, quando vai jogar com o Flamengo, é uma mobilização especial do time, da torcida, e isso está incutido no clube. Olha, essa é a nossa chance, é o nosso rival. Então o Botafogo contra o Flamengo tem que entender isso. Quando vai jogar com o Botafogo, especialmente quando sai, sabe que vai encontrar um time diferente. O gramado do Engenhão é outra coisa que não dá para entender. Um estádio construído com dinheiro público, que o Botafogo administra pagando um aluguel baixíssimo. O Botafogo é o único time que lá joga, ao contrário de Maracanã, Castelão e Mineirão, que tem dois times jogando em diferentes competições, tem jogo toda hora. Você tem Fluminense na Copa do Brasil, Flamengo na Libertadores, na Copa do Brasil, os dois no Brasileiro. Lá no Ceará você tinha há pouco tempo o Ceará na Copa Sul-Americana e no Brasileiro. O Fortaleza nas três competições até pouco tempo atrás. E o Ferroviário jogava E o Ferroviário também jogando lá. E em Minas você tem um Cruzeiro na Série B, há pouco tempo na Copa do Brasil, o Atlético também estava nas três competições. Então esses três gramados não são os melhores, porque tem muito jogo. O Engenhão só tem o Botafogo. O Botafogo só joga o Brasileiro. Por que aquele gramado ruim? Na Copa América, o Tite e os jogadores do Brasil reclamaram do gramado do Engenhão. Ontem, o jogador chutava, sair a terra. E a gente fez isso em todo jogo no estádio de Newton Santos. Então, esse é um outro problema. Não justifica a atuação do Flamengo. O Flamengo tem que jogar mais. Porque a única chance do Flamengo de alcançar o Palmeiras, além do Palmeiras perder pontos, por exemplo, primeiro turno, o Palmeiras empatou 6 jogos e perdeu 2. O Palmeiras repetir essa mesma campanha no retorno, se repetir, o Flamengo pode alcançar. Mas ele tem que ganhar 15, 16 jogos. Ele tem que ganhar o tempo todo. Não tem outro jeito. Empatou com o Palmeiras e ganhou os outros jogos do segundo turno. Tem que continuar ganhando. E vai ter que jogar com esse time B, com essa inserção de titulares eventualmente, porque não vai conseguir fazer 3 competições, e aí eu acho que é correto até você priorizar as Copas, porque são os títulos que o clube pode buscar pelos próprios meios. Agora, o time reserva teve esse problema do Diego e tem uma deficiência grande no ataque. Ontem o Marinho não pôde jogar, o Gabigol fez outra partida absolutamente tacanha, e a bola não para no ataque, né? O Cebolinha ainda não conseguiu se desenvolver, então o Dorival tem que dar uma ajustada, mas a chance do Flamengo é essa. Só que vai ter jogos em que o Flamengo vai ter que ganhar desse jeito.
jogando menos, jogando mal, sendo questionado. Eu acho que tem que se questionar. Só acho que se questiona o Flamengo de uma maneira que não se questiona o Palmeiras. O Palmeiras não tem feito bons jogos. Não jogou bem contra o Corinthians e ganhou num lance totalmente fortuito. Não jogou bem no primeiro tempo contra o Flamengo, o segundo melhorou e aí conseguiu um empate que foi até justo, foi muito melhor no segundo tempo. Não jogou nada o Palmeiras sábado. O gol foi espetacular. O gol do Rony foi ponto fora da curva. E nem assim o Palmeiras se impôs. Você faz um gol no começo do jogo de bicicleta, é uma chance que você tem. O Fluminense meio que, não diria abalado, mas sem uma autoconfiança que teria se tivesse batido o Corinthians. Pelo contrário, era para ter feito talvez até 3-1 em dado momento, tomou um empate no último lance. E o Palmeiras não tem feito grandes jogos. Tem sido um time, talvez até por uma queda física, eventualmente, por conta do início muito intenso com o Mundial de Clubes. E teve 2 semanas em que não jogou, nas quartas-feiras, nas terças, ou nas quintas, né? E mesmo assim. Então, a chance do Flamengo é essa. Ele tem que continuar vencendo com o time B, vai tentar remar nas outras competições com o time titular, inserindo alguns jogadores eventualmente, mas tem que melhorar o nível. É a única chance de conseguir e torcer para o Palmeiras perder pontos. Agora, vai ter jogos assim, a gente vai questionar. Eu só acho que se questiona o Flamengo quando não joga bem e não se questiona outros times. Eu acho que se questiona menos e eu acho que isso é bem curioso. Piperno, você concorda com essa afirmação do Mauro? E outra, o Palmeiras ele chega nesse fim desses 3 jogos, porque eu coloco o Red Bull Bragantino abaixo. Né? A gente tinha isso é uma provocação, Flávio Prado, né? Não, mas né? Corinthians, lógico, Flamengo falando mal e do Red Bull Fluminense. Bragantino aqui, criticando o Red Bull Bragantino. Ele nem está aqui. Sem Flávio Prado ao meu lado. Eu vou dar outro argumento pro Flávio Prado também, que até ontem falava sobre isso com o Bruno. Não, sim, porque teve Corinthians, Flamengo e Fluminense, não perdeu. Agora, também empatou 2 jogos. Deixa aquela diferença, como você falou. Se ele mantiver a diferença de 9, acho difícil de pegar. Já diminuiu para 7. No Flamengo, tá? Eu digo por bastidores até de jogador, que eu já conversei um pouco, tem sim a esperança de conquistar tudo. Tá? Tem a confiança. Claro que também não vou falar, não, a gente não acredita. Mas tem uma confiança de conquistar o que nunca nenhum clube conquistou no Brasil. A tríplice coroa. E é uma tríplice coroa, a real mesmo. A real. Dos principais títulos, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Perfeito. Agora, foi positivo pro Palmeiras o fim dessas 3 rodadas, na sua opinião, sem perder nesses duelos diretos contra os líderes do Brasileiro atrás dele? Eu acho que foi sim, eu acho que foi. O Palmeiras pegou, os 3 times estavam brigando pelo segundo lugar, os 3 mais próximos a ele, não perdeu, somou 5 pontos. Então, eu acho que já era muito previsível que essa diferença para o Flamengo, por conta desses 3 jogos e contra o Bragantino também, pudesse cair um pouco. O Flamengo vai pegar o Ceará em casa na próxima rodada, o Palmeiras vai jogar fora. Então eu acho que o Palmeiras, em tese, tem um jogo um pouco mais O Palmeiras difícil. joga fora contra o Bragantino. Sim, então, em tese é um jogo um pouco mais difícil. Agora, é claro que é melhor ter 9 do que ter 7 pontos à frente, isso é fato. Em relação ao cálculo que o Mauro fez, tem uma conta, Mauro, interessante. Se o Palmeiras repetir da 6ª à 19ª rodada do retorno, o que o Palmeiras fez no primeiro turno, o Palmeiras somaria mais 33 pontos até o final, e aí o Flamengo, dos 14 jogos que faltam, teria que ganhar 13 e empatar 1 para igualar a pontuação e ganhar o campeonato, o número de vitórias. É claro que a gente está falando de um terreno muito hipotético, e só mais uma conta aí para, enfim, divertir um pouco, mas o fato é que o Palmeiras, até aqui ele fez um começo de segundo turno melhor que o primeiro, mas eu também, é óbvio que a gente identifica principalmente uma queda física. O Palmeiras não tem, por exemplo, a força de elenco que o Flamengo tem. O Palmeiras tem bons reservas, do goleiro até o volante, e o Palmeiras tem um ou outro atacante para entrar. O Palmeiras, por exemplo, quando perde um meia, seja o Scarpa ou o Veiga, o Palmeiras obrigatoriamente já tem que mudar taticamente a forma de atuar. O que o Palmeiras tem feito? Aí jogado com 2 atacantes abertos, que para isso aí o Palmeiras consegue, ou colocando um centroavante e abrindo o Rony, ou então iniciando com o Wesley. O Palmeiras não tem outro meia, então o Palmeiras não tem essa riqueza de elenco. Isso significa que na reta final de temporada, quando todo mundo está naturalmente muito mais, enfim, desgastado, Palmeiras talvez sofra mais com isso até o fim do campeonato. Agora, também não adianta a gente ficar fazendo conta para 14 rodadas. Todo mundo vai ser surpreendido, todo mundo vai jogar mal um de outro.
O Palmeiras pode, enfim, tropeçar de novo com o Avaí. O Flamengo pode empatar com o Ceará no Maracanã. Isso vai acontecer com todo mundo. Os reforços do Palmeiras ainda não jogaram nada. O Palmeiras não arrisca com os reforços. É uma política diferente. Então, mas o Flamengo também não tem reservas para os seus 2 meias. Se tirar o Arrascaeta e Everton Ribeiro, vai entrar quem? Entra esses caras aí, Lázaro. Mas tem opções agora, que jogam mais do que os do Palmeiras. Mas o Palmeiras contratou lá o uruguaio, lá, o Merentiel, o Lopes, o Tabata agora. 3 jogadores. Fora o colombiano também. O Atuesta no começo do ano. Bota tudo junto para jogar para ver. Mas o Atuesta, enfim, não dá para jogar, né, jogos de alto risco. O Gabriel Menino melhorou, que foi uma boa. Esse, então, deve ser titular. Até o menino. Do goleiro ao menino e mais alguém na frente. É isso que o Palmeiras tem de banco.